Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais essa videoaula de matemática. Professor Gilson com vocês. Nós vamos estar estudando nessa oportunidade geometria analítica. Espero contribuir de forma positiva para o aprendizado de vocês e sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, pensando em facilitar a vida de vocês no concernente a resolver as atividades de matemática, para essa segunda atividade agora, eu elaborei uma lista de exemplos. São exemplos semelhantes às questões da segunda atividade, ainda do primeiro bimestre. Então eu vou mostrar essa lista para vocês. Inclusive a lista eu vou disponibilizar também lá no Google Sala de Aula. Mas eu vou fazer questão por questão e vocês vão observar que elas são muito parecidas com as questões são muito parecidas com a da atividade, da segunda atividade, ok? De geometria analítica. Então vamos à apostila aqui, vamos à lista de exercícios. Bom, essa é a lista. Ó. Veja que até o enunciado é da mesma aqui. Ó. Então, escola Wanda Pinto e tal, atividade avaliativa de matemática. Aqui a data que eu coloquei para aplicar. Aí são o quê? Exemplos da segunda atividade de matemática, coeficiente angular e equação da reta. Né? Equações, que eu estou abordando aqui 3 equações. A equação geral, a equação segmentária e a equação reduzida. E os coeficientes angulares. Então a gente tem aqui a primeira questão. A primeira questão ela diz assim: determinar a equação geral da reta que contém os pontos em cada caso. Então eu tenho quatro questões básicas aqui, tá? Letra A, letra B, letra C e letra D. Isso aqui é para resolver, ok? Então eu vou resolver aqui a letra A. Letra A, veja o que ele está querendo aí nessa primeira questão. Ele está me dando algumas informações e ele quer que eu determine a equação geral da reta, ok? Então todos os 4 itens aqui, ele quer a equação geral da reta. Na letra A e na letra B, ele está me dando 2 pontos que pertencem à reta. Na letra C e na letra D, ele está me dando um gráfico da reta. Então são 2 situações diferentes. Na primeira, ele está me dando 2 pontos destacados da reta, e nas 2 primeiras, e nas 2 últimas aí ele está me dando o gráfico, né? Então, a partir disso aí, nós vamos determinar a equação geral da reta. A letra A é o ponto 2 e 3, e 0 e menos 1. Então, nessa primeira, ele quer a equação geral da reta. Como é que é a equação geral da reta? A equação geral ela sempre tem que ficar assim, ó, ax mais by mais c que é igual a 0. Sempre tem que ficar assim. Então eu tenho que determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Aí eu monto a minha equação geral. Então, o que ele está me dando? Na letra A, ele está me dando o ponto A, que é 2 e 3, e o ponto B, que é 0 e menos 1. Veja, isso aqui é meu exemplo. Ele é muito parecido lá com a tua primeira questão da segunda atividade. Bom, como ele está me dando 2 pontos e ele quer a equação geral, eu vou usar determinante. Eu vou até colocar aqui, ó, resolução. Fazer por determinante. Ok? Essa é a estratégia que eu vou pegar. Então eu vou pegar um ponto genérico, que é o x e o y. Ponto A é 2 e 3, ponto B 0 e menos 1. Vou completar com 1 para ficar quadrado. Veja só, x e y. Ponto A, 2 e 3, 2 e 3. Ponto B, 0 menos 1, 0 menos 1. Eu sempre vou colocar essa terceira coluna aqui de 1. Aí agora, como eu vou aplicar o método de Sarri, eu vou repetir essas 2 primeiras. X, 2, 0. E essa coluna também. Ó. Y, 3 e menos 1. E como se trata de alinhamento de pontos, porque é uma reta, eu vou igualar a 0. Ok? Agora é só resolver. Eu vou começar aqui pelas diagonais principais. Então aqui vai dar, multiplicando, 3x
Esse aqui dá 0 e esse aqui dá menos 2. Agora para a secundária. Quando eu começo com a secundária, eu já coloco menos. Isso aqui dá 0, que dá menos x. Aí menos. Esse aqui dá 2y, que é igual a 0. Agora é só resolver isso aqui. Ó. Então vai ficar 3x menos 2, menos com menos dá mais. Aí aqui vai dar menos 2y, que é igual a 0. Aí você pergunta, professor, por que você colocou 2 menos? É igual como se você estivesse escrevendo. Por exemplo, eu quero escrever macaco. Aí aqui não dá, eu quero passar para baixo, eu coloco assim, tracinho e coloco, né? Só que matemática é assim, eu coloco o menos aqui e o menos aqui, indicando que eu estou dando continuidade. Isso aqui não dá de escrever aqui do lado, então eu estou trazendo aqui para baixo. Por isso que eu coloquei o menos 2 vezes, né? Porque ele estava indicando que eu estou continuando aqui embaixo. Mas só é um menos. Eu vou juntar esse com esse, então 3x mais x, 4x. Veja só, já achei o ax. Ó. Agora aqui vem by. Então eu vou pegar esse que tem y aqui, ó, é menos 2y. Então menos 2y, menos 2, que é igual a 0. Bom, aqui eu já posso parar até aqui se eu quiser. Mas como eu estou vendo que isso aqui, isso e isso são divisíveis por 2, eu vou simplificar por 2. Aí ela vai ficar assim. Reta R é 4 dividido por 2, 2x, menos 2y dividido por 2 dá y, menos 2 dividido por 2 dá 1, que é igual a 0. Pessoal, essa aqui é a equação geral da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Okay? Então isso aí é um exemplo, tá? Parecido lá com as tuas atividades. Então vamos aí à letra B. A letra B também é semelhante à letra A. Olha. São dois pontos, menos 1 e 2 e menos 5 e 2. Então a reta está passando por esses dois pontos aí. Eu vou pegar essas coordenadas do ponto e vou resolver também pelo determinante, como eu fiz na letra A. Então vejam que aqui na letra B, ele está me dando dois pontos da reta e ele quer que eu determine a equação geral. Lembrando que a equação geral tem essa cara. E como eu tenho dois pontos que pertencem à reta, eu vou resolver também por determinante. Então a minha resolução será também por determinante. Então o cálculo de determinante. Semelhante ao que eu fiz na letra A, eu vou pegar o x, o y, as coordenadas do ponto A, que é menos 1 e 2, as coordenadas do ponto B, que é menos 5 e 2. Vou preencher aqui, completar com uma coluna de 1, que é para minha matriz ficar quadrada, que eu vou resolver esse determinante aplicando a regra de Sarri. Então a matriz tem que estar quadrada. Como é Sarri, vou repetir essas duas colunas, x menos 1 e menos 5, y2, 2. Fechado, que é igual a 0. Então vamos lá, vamos multiplicar as diagonais. Começando aqui pela principal. Ó. Veja só, a diagonal sempre tem que formar com 3 números. Ó. Então tá aqui, ó. 2x, vou fazer aqui do lado, 2x, menos 5y, estou multiplicando, menos 2. Agora eu vou para a secundária. Quando eu vou para a secundária, eu já coloco menos. Que dá menos 10. 2x, então menos 2x, menos y, que é igual a 0. Então aqui vai ficar 2x, menos 5y, menos 2, aqui menos com menos dá mais 10, menos 2x, menos com menos dá mais, y, que é igual a 0. Vou juntar os termos semelhantes, então eu vou pegar
Olha, 2x menos 2x dá 0. 0x. Então sumiu. Então, esse negativo, esse positivo com negativo desapareceu. Menos 5y mais y, menos 4y. E agora eu vou juntar o menos 2 com 10. Menos 2 com 10, 8 positivo, que é igual a 0. Também dá para simplificar, dá para dividir por 4. Então eu vou dividir por 4. Ela é chamada reta R também, né? Então aqui vai ficar menos 4 dividido por 4, menos y. 8 dividido por 4, 2, que é igual a 0. Pessoal, essa aqui é a equação geral da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Aí você fala, professor, mas ela está diferente. Ó. Essa aqui é a x, b, y e c. Essa aqui só tem y e c. Tudo bem, ela está faltando o ax, não tem problema. Não poderia faltar o ax e o by simultaneamente. Ela não tem o ax, mas ela tem o by. Então está valendo, não tem problema não. Ok? Então essa aí é a equação da reta, a equação geral da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Pessoal, agora vamos fazer a letra C. A letra C aqui, como ela está um pouco pequena, aí eu vou dar uma aumentada aqui para a gente poder enxergar melhor qual a informação que ele está dando. Olha aí a letra C. Eu tenho uma reta e essa reta passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então é semelhante a A e B, é só pegar as coordenadas. Ó. Quem é o ponto A? 2 e 2. Quem é o ponto B? O ponto B é 0 e 0, ó, que é a origem aqui. Então agora que eu já peguei as coordenadas, é só usar o método de Sarri e resolver. Então tá aí, já peguei as coordenadas, ó, ponto A e ponto B, então eu coloco isso aqui na matriz. Então vai ficar x e y, as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B. Completo com 1. E aí vou repetir as duas colunas, x, 2 e 0, y, 2 e 0. Isso aqui é igual a 0. Vou resolver aqui embaixo. Né? Então aqui vai ficar 2x, aqui dá 0 e aqui dá 0. Acabou. Então eu vou para a secundária agora. Menos, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0 e isso aqui dá 2y. Então menos 2y que é igual a 0. Isso aqui dá para dividir por 2. 2x dividido por 2, x, menos 2y dividido por 2y, que é igual a 0. Então, essa aqui é a equação geral. Deu também uma equação incompleta, né? Mas é a equação geral. Ax, by, faltou o c dessa vez, que é igual a 0. Então, olhando aqui a letra D. Ó, pessoal, a letra D também vai acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar o quê? As coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Agora, veja só, aqui tem uma coisa que deixa ela um pouco diferente. Ó. Ponto A, está aqui em cima. Quem são as coordenadas do ponto A? É o 1 e o 0. Ponto A, 1 e 0. Porque ele está em cima do eixo X, olha. Está em cima do eixo X. Quando o ponto está em cima do eixo X, o Y dele é 0. Aí eu vou pegar agora as coordenadas do ponto B. Olha aí o ponto B. O ponto B está em cima do eixo Y. Então o X dele é 0. E o Y? É onde ele está em cima aqui, é o 5. Ó. Então 0 e 5. Aí eu tenho as coordenadas do ponto A, que é 1 e 0, e as coordenadas do ponto B, que é 0 e 5. Aí as duas coordenadas. Ó. Essa é a letra D. Então ponto A 1 e 0, ponto B 0 e 5. Aí eu pego e faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu monto a matriz. Então eu vou fazer com x e y, 1 e 0, 0 e 5. Completar com 1 para ficar uma matriz quadrada. Completei com 1. Agora eu vou repetir as duas diagonais, as duas colunas. x, 1 e 0, x, 1 e 0, y, 0 e 5. Y, 0, 5. Isso aqui é igual a 0. O que mais?
Agora só é multiplicar as diagonais. Olha só, essa aqui dá zero, essa aqui dá zero. Perceberam? A diagonal que tem o zero já vai dar zero. Eu não preciso nem calcular. Não preciso nem multiplicar mais. Eu largo de mão. Ó. Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá 5. 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. Vamos para a secundária. 0. Secundária eu já coloco menos. 5x y. Agora só dá uma organizada aqui, ó. Veja só, veja como resultou essa equação. Olha aí, primeiro tem que ser o AX. Olha quem está primeiro, é o C. Então ela está toda misturada. Eu vou organizar. O AX é isso aqui, ó. Um termo não existe sem o sinal dele. Então eu vou pegar primeiro o que tem x, então menos 5x, depois o de y, menos y, mais 5, que é igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral da reta que está representada naquele gráfico lá. Nesse gráfico aqui da letra D. Aí, ó. Então, esse é o gráfico e ali a equação geral dela. Ok? Vamos passar agora para a segunda questão. A segunda questão ele diz assim. Aqui, ó. Verifique se o ponto P pertence à reta R. Então, o ponto P, as coordenadas dele é menos 2 e 3. E a reta R, ela tem a equação x mais 3y menos 7, que é igual a zero. Veja só, ele está me dando um ponto de coordenada menos 2 e 3 e ele quer saber, esse ponto, ele pertence à reta R? Então, vamos fazer o cálculo, né, para a gente saber se ele pertence. Então, tá aqui, eu tenho o ponto P e tenho a reta R. E a pergunta é essa: o ponto P pertence à reta R? Como é que eu sei? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha, eu vou pegar a equação x mais 3y menos 7, que é igual a zero. Veja só, essa equação aqui, ela representa uma reta. Aí, para eu saber se o ponto pertence, eu vou pegar o x, substituir pelo x daqui, ó. Aqui é x e aqui é y. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor dele. Menos 2 mais 3 vezes o y. Quem é o y? É o 3. Menos 7, que é igual a zero. Olha o que ele está dizendo. Que menos 2 mais 3 vezes 3 menos 7 é igual a zero. Se eu resolver isso aqui e der uma afirmação verdadeira, é porque ele pertence. Bora ver. Menos 2. 3, primeira multiplicação, né? 3 vezes 3 dá 9. Que é igual a zero. Menos 2 mais 9 dá 7. Menos 7, que é igual a zero. 7 menos 7 é igual a zero. Então, olha aí, verdadeiro. Como aqui deu uma afirmativa verdadeira, eu posso dizer P pertence a R. Aí, ó. Perceberam o que eu faço? Eu pego a equação da reta, coloco aqui e substituo os valores de x e y das coordenadas do ponto. Substituo no x e y da equação. Então x é menos 2, no lugar de x ficou menos 2. Veja só, mais continua, o 3 daqui continua, vezes 3 vezes y. Então quem é o y? 3. Então vai ficar 3 vezes 3. Menos 7, que é igual a zero. Aí eu tenho essa operação aqui. Tenho essa expressão matemática. Aí eu vou resolver. Na expressão ela já está me dizendo assim, ó, que esse lado, primeiro membro, é igual a zero. Então, quando eu substituir esses valores, eu faço o cálculo. Se eu achar uma afirmativa verdadeira, o que é verdadeiro? Zero é igual a zero. Zero é igual a zero? É, isso é verdadeiro. Então, significa que o ponto pertence. Aí, se eu achasse, por exemplo, 3 que é igual a zero, aí já não seria verdadeiro. Para ser verdadeiro, tem que ser o primeiro membro igual ao segundo. Porque é isso que a igualdade está dizendo, que esse é igual a esse. É por isso que eu digo que é uma afirmativa verdadeira. Zero é igual a zero. Então o ponto pertence à reta. E aí acabou a segunda questão. A terceira questão, ele quer que você escreva a equação segmentária. Então vamos escrever a equação segmentária da reta em cada item.
A letra A e a letra B eu tenho equação geral. Se você observar aqui na apostila, na página 10, onde eu estou abordando a equação segmentária, ele diz aqui que a equação segmentária é do tipo x sobre p, y sobre n, que é igual a 1. E ele te diz como calcular o p e como calcular o n. Olha aqui, ó. Olha aí, se eu tenho a equação geral, está aqui a equação geral, olha aí, se eu tenho a equação geral, eu calculo o p e o n da seguinte forma. Olha aí, p é menos c sobre a e n é menos c sobre b. Ok? Então, e ele me diz aqui o que é a equação segmentária. A equação segmentária é onde a reta corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. A gente tem aqui bem claro, aqui onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Então aí, olha, a equação segmentária, ela tem que ficar x sobre p, y sobre n, que é igual a 1. E se eu tiver a equação geral, eu posso calcular o p, a fórmula menos c sobre a, e o n menos c sobre a. Então vamos olhar o que ele nos dá aqui para calcular a equação segmentária. Letra A. A equação é x mais y menos 5, que é igual a 0. Então, a partir dessa equação da reta, que é uma equação geral, ele quer que eu determine a equação segmentária. Então, eu preciso encontrar o A. Veja só, ele usa o C, ele usa o A e ele usa o B. Então, quem é o A? É o que está na frente do X, então é o 1. Quem é o B? É o que está na frente do Y, também é 1. E quem é o C? É o termo que vem sozinho, é o menos 5. Então, encontrando aqui, P é igual a menos C sobre A. Então, P é igual a menos da fórmula, C é 5, então menos 5. Sobre o A, quem é o A? A é 1. Então, P é igual a menos com menos dá mais, 5 dividido por 1, 5. Agora, o outro que eu tenho que calcular é o N. N é igual a menos C sobre B. Então, menos C. C é menos 5, a gente já viu aqui. Ó. Então, menos da fórmula, menos 5, sobre B. B é 1. N é igual a menos com menos dá mais, 5 dividido por 1, 5. Ah, professor, D é igual? D, não tem problema não. Então, a equação segmentária dessa reta vai ser, olha aí, ó, x sobre P. Então, x sobre 5 mais y sobre n. Então, y sobre 5, que é igual a 1. Acabou. Vamos fazer uma reprise aqui rapidinho. Então, ele está me dando a equação geral da reta R e ele quer que eu encontre a equação segmentária, essa equação aqui. Então, eu vou pegar essa equação e eu tenho que substituir o P e o N. Como eu acho o P e o N? Está aqui as fórmulas, ó. Aí eu vou calcular. Eu destaquei quem são os coeficientes A, B e C, que são os números que estão aqui na frente, ó. Quando não tem número é 1 e o C é o menos 5. E calculei o P. P é menos C sobre A. Então eu peguei o menos da fórmula, repeti aqui, o C é menos 5, dividido por A, que é 1. Deu 5. Para calcular o N, eu peguei o menos C sobre B. Então deu 5 também. Aí eu pego essa mesma fórmula aqui, ó, x sobre P e y sobre N. Aí substituo, ó, x sobre P, quem é o P? É 5. Então eu tiro o P, coloco 5. Quem é o N? Também é 5. Aqui, ó. Então eu coloco 5 aqui. E essa aqui é a equação segmentária. Acabou. A equação segmentária sempre vai ter essa cara. X sobre P, y sobre N igual a 1. Aí eu só preciso substituir o valor de P e o valor de N. Letra D. 2x menos 5y menos 2. Então, passando agora para a letra B. Veja, a equação geral é 2x menos 5y menos 2. E aqui também ele quer a equação segmentária. Essa equação aqui. Então, a primeira coisa é descobrir quem é o A, o B e o C. Então, aqui nesse caso, o A é 2.
O B é menos 5 e o C é menos 2. Agora eu vou calcular o P. Para que eu quero esse P? P não é o número que fica embaixo do X. Então P é dado pela fórmula menos C sobre A. Então menos C. Olha o C aqui. Então vai ficar menos da fórmula, menos 2, sobre o A. O A é 2. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1. Então P é igual a 1. O N é menos C sobre B. Veja que é o mesmo C daqui de cima. Então menos 2 sobre B. O B é menos 5. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 sobre 5 não vou dividir porque não vai dar inteiro. Então vai ficar assim. Aí agora eu posso montar a equação segmentária da reta R. Vai ser x sobre P mais y sobre n, que é igual a 1. Acabou aí? Pode deixar desse jeito mesmo. X sobre 1 mais y sobre menos 2 sobre 5, que é igual a 1. Então, morreu a letra B. Só a gente passa agora para a letra C da terceira. Agora vamos dar uma olhada na letra C. A letra C tem um diferencialzinho aí, olha. Ele já está me dando aonde a reta corta o eixo X. Esse aqui é o valor de P. E onde ela corta o eixo Y. Esse aqui é o valor de N. Então eu só tenho que substituir agora lá na equação segmentária. Eu posso observar que P é igual a 2 e N é igual a 4. E é isso que a equação segmentária é. Ela me dá exatamente aonde a reta corta o eixo Y e onde corta o eixo X. Ela destaca esse segmento aqui, ó. Então tá aí, a gente já viu lá nessa letra C. Vou colocar aqui letra C. P é igual a 2 e N é igual a 4. Então vai ficar reta R vai ser x sobre P mais y sobre N, que é igual a 1. Acabou. Quer dizer, quando ele me dá o gráfico que já mostra onde corta o eixo X e o eixo Y, é muito simples, é só substituir na minha equação segmentária, ok? Então substituir o P e substituir o N. Acabou aí. Encerramos aí a terceira questão. Passando aí para a quarta questão. A quarta questão ela diz assim: em cada caso, determine o coeficiente angular das retas. Quer dizer, eu tenho quatro situações aqui, né? Eu tenho 4 itens e eu quero o coeficiente angular. A letra A e a letra B, eu estou dando o ângulo da reta, né? E o ângulo que a reta forma com o eixo X, aqui, ó. Aqui eu estou passando o ângulo aqui, nos dois casos, e eu quero o coeficiente angular. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu só tenho que ir lá na tabela, lá na minha apostila, e verificar. O primeiro caso, o ângulo mede 135 graus, e o segundo caso, o ângulo mede 270 graus. Então aqui nós temos a tabela, e aqui eu tenho, vamos lá, 135 graus, menos 1. Pronto, já está resolvida a letra A. Coeficiente angular, menos 1. E a outra, 270. Opa! 270 não existe. Olha aí, ó, 270 graus não tem tangente. Então veja só, aqui é a quarta questão, que é coeficiente angular. Então eu tenho a letra A, o ângulo médio, letra A, o ângulo médio 135 graus. Então eu posso dizer que a tangente de 135 graus é igual a menos 1. Isso significa então que o coeficiente angular é igual a menos 1. Já na letra B, o ângulo mede 270 graus. Então, a tangente de 270 graus, ela não existe. É um E cortado mesmo, é ao contrário. Então, eu posso dizer que o coeficiente angular da reta R também não existe. Pessoal, tem uma coisa interessante aqui. Já que nós estamos olhando o gráfico, olha só, toda vez que o gráfico
for uma reta aqui na vertical, paralela com o eixo y, não vai existir coeficiente angular, ok? Não vai existir tangente. Então é quando ela mede 90 graus, que é aqui em cima, ou então quando ela mede 270, que é aqui embaixo. Então não existe tangente nesses casos. Então, quando vocês olharem uma reta e ela estiver na vertical, paralela ao eixo y, assim, bem na vertical, bem em pezinha, você já pode dizer logo, não existe coeficiente angular. Ok? Isso é a regra geral. Aí a gente passa aqui para a letra C. Na letra C ele me deu uma equação geral. Como é que eu acho o coeficiente angular tendo a equação geral? Vamos dar uma olhada na nossa apostila. Eu tenho a equação geral e eu quero o coeficiente angular. Olha aí, terceiro caso. Quando você conhece a equação geral da reta e você quer calcular o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é menos A sobre B. Então, é só você pegar a fórmula menos A sobre B. Então, eu tenho aqui, ó, coeficiente angular da reta R menos A sobre B. Só para lembrar, o A é o que está na frente do X, o B é o que está na frente do Y e o C é o que está sozinho. Então, nesse caso, o coeficiente angular vai ser menos da fórmula, o A é menos 2, então menos 2. Perceberam? Eu coloco logo o menos da fórmula, eu repito ele. Como A é menos 2, ele ficou no parênteses. Sobre B, B é menos 5. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 para dividir por 5 não vai dar inteiro, então 2 sobre 5. Então, na letra C, dada a equação geral, o coeficiente angular é menos 2 sobre 5. Isso aí a gente passa aí para a letra D. A letra D também de coeficiente angular. Agora, olha essa situação aí. Ele está me dando o ponto A, que é 1 e menos 3, e o ponto B, que é menos 1 e 5, e ele quer o coeficiente angular. Então, nesse caso, o que ele quer? Coeficiente angular. O que ele está me dando? 2 pontos pertencentes à reta. Então, vamos olhar na nossa apostila, onde é que está isso aí. Então, olha, o segundo caso. O segundo caso é quando eu conheço 2 pontos da reta e eu quero o coeficiente angular. Então, eu uso essa fórmula aqui, ó, MR, ou seja, o coeficiente angular da reta R é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Então, tá aí, olha. Quando eu tenho 2 pontos e eu quero o coeficiente angular, eu uso essa fórmula aqui, ó. Isso eu peguei lá na nossa apostila, em coeficiente angular. Então vai ficar assim, MR vai ser... Quem são esses aqui? Olha, se esse é o ponto A, esse aqui é o X do A, Y do A. Se esse é o ponto B, esse aqui é o X do B e esse aqui é o Y do B. Então é só substituir. Eu vou pegar YB menos YA. Então vai ser 5 menos da fórmula YA menos 3. XB menos XA. Então menos 1 menos 1. Então MR vai ser menos com menos dá mais. Então 5 mais 3, 8. Aqui menos 1 com menos 2, com menos 1, menos 2. Mais com menos dá menos, 8 dividido por 2, 4. Então o coeficiente angular, menos 4. Acabou. Acabou aí. Então esse aqui é um caso em que eu tenho 2 pontos e eu quero o coeficiente angular. Então quando eu tenho os 2 pontos e eu quero o coeficiente, eu uso essa fórmula aqui. Pessoal, se a gente fosse entrar em detalhes na trigonometria, a gente vai ver que isso aqui é a fórmula de encontrar a tangente. Né? Coeficiente angular é a mesma coisa que tangente. Então, coeficiente angular é da reta, é a inclinação da reta. E tangente é do ângulo. Passamos então aí à quinta questão. Diz assim, ó, determine a equação reduzida, o coeficiente angular e o coeficiente linear de cada reta abaixo. Então a primeira reta que ele me dá, ela está representada por sua equação geral. E ele quer 3 coisas, equação reduzida, coeficiente angular e coeficiente linear. Então vamos lá. Então eu tenho a equação da reta, ele quer equação reduzida, ele quer também coeficiente angular e
o linear. Né? Então nós vamos começar pelos coeficientes. Vamos lá na nossa apostila, só para a gente encontrar isso aí. Pessoal, a apostila é uma fonte de pesquisa para vocês, então é só vocês procurarem lá que vocês vão encontrar tudo. Equação geral. Então aqui, ó, equação reduzida da reta. A equação reduzida, ela fica y, que é igual a mx mais n. Y é igual a mx mais n. Aonde esse m é o coeficiente angular e esse n é o coeficiente linear. E aqui ele me diz como calcular eles, olha. Como é que eu encontro o coeficiente angular? Está aqui, ó, menos a sobre b. E como eu encontro o coeficiente linear? Está aqui, menos c sobre b. Então eu encontro o coeficiente angular com menos a sobre b e o linear com menos c sobre b. Professor, e o que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é isso aqui, ó. É aonde a reta corta o eixo y, que é também o n lá da equação segmentária. Aqui, ó. Então sempre o coeficiente linear ele vai me dizer onde ela corta. Olha só, nessa equação reduzida aqui, por exemplo, a inclinação é 5 sobre 2, que é o angular, e menos 5 é o coeficiente linear, é onde ela corta o eixo y. Aqui, ó. Okay, então vamos lá para a nossa situação aqui. Então eu tenho aqui ele que é equação reduzida, coeficiente angular, coeficiente linear. Na letra A ele me deu uma equação geral de uma reta. Então a gente sabe que a equação reduzida é isso aqui, y que é igual a mx mais n, onde o m é menos a sobre b e o n é menos c sobre b. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o mr, que é menos a sobre b. Esse A, B e C eles estão aqui, ó. O A na frente do X, o B na frente do Y e o C ele vem sozinho. Então, menos A sobre B, aqui é 1. Então, menos 1. Quem é o B? Menos 4. Então, aqui vai dar menos com menos dá mais, 1 sobre 4. Já achei o MR. Agora o NR, coeficiente linear, menos C sobre B. Menos C sobre B. Menos da fórmula, C é 2, então menos 2 sobre o B. B é menos 4. A divisão não dá inteira, mas dá para simplificar por 2. Ó. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Agora é só montar o terceiro passo, eu vou montar a equação reduzida. Essa aqui, ó. Então, y é igual a mx. Quem é o m? 1/4. Então, 1/4 de x mais o n. Mais o n. N é isso aqui, ó. Mais b. Só dando uma organizada aqui. 1 vezes x dá x, então x sobre 4 mais 1 sobre 2. Essa aqui é a equação reduzida. Então, o que eu fiz? Primeiro eu calculei o m, usando a fórmula aqui, ó, menos a sobre b. Peguei os dados aqui da equação geral. Calculei o m, que é o coeficiente angular. Calculei o n, que é o coeficiente linear. Depois substituí o m aqui e o n aqui. Ok? Substituir aqui e o n substituir aqui. É isso que está aqui. Ó. Aí eu dei só uma arrumada. Quando ficou 1/4 de x, então 1 vezes x dá x, repetiu 4, mais 1 sobre 2. Então essa aqui é a equação reduzida. Veja que a equação reduzida aqui na frente ela me dá o coeficiente angular e aqui ela me dá o coeficiente linear. E essa aí é a letra A. Então a gente passa agora para a letra B. Passando aí para a letra B da quinta questão, que ainda é a equação reduzida. Então, a letra B, a equação é a reta S, 3x mais 2y, 3x mais 2y, que é igual a 0. Ele também quer aqui coeficiente angular, coeficiente linear e também quer a equação reduzida. Então, aqui está a equação.
3x mais 2y que é igual a 0. Ok? Se você observar aqui nessa equação, eu já posso dizer o seguinte: o A é 3, o B é 2 e o C é 0. O C é igual a 0. Então, semelhante que nós fizemos a letra A, nós vamos primeiro calcular o coeficiente angular. Menos A sobre B. Menos da fórmula, A é 3, sobre B que é 2. Então vai ficar menos 3 sobre 2. Coeficiente linear, menos C, então é 0 sobre 2, que vai ser 0. Quer dizer, o coeficiente linear é 0, então ela passa na origem. Essa é uma reta que passa na origem. Okay? Então, como fica a minha equação reduzida? Reta S, y é igual a mx, então m menos 3 sobre 2 de x. Estou substituindo aqui, ó. Estou pegando isso aqui, ó. Y é igual, y é igual. No lugar do m, eu estou substituindo pelo valor que eu já tenho, vezes x, mais o n. Quem é o n? N é 0. Então ela vai ficar assim, ó. S é igual a y, que é igual a menos 3 vezes x, menos 3x sobre 2. Tá aí, só isso mesmo. Coeficiente linear é 0, não precisa nem aparecer aqui. Então a equação é igual. A equação reduzida é y é igual a menos 3x sobre 2. Pessoal, agora a gente passa aí para a letra C. Ó. Olha só a letra C, ele está me dando um gráfico, a reta está passando aí em 2 pontos, e o ângulo que a reta forma é de 135 graus. Ela passa no 1, aqui ó, 1 no eixo Y, ela passa no 1, e formulando um ângulo de 135 graus. Veja, lembra que eu falei para vocês que onde a reta corta o eixo Y, já é o coeficiente linear. E o angular eu consigo calculando aqui, ó, determinando a tangente desse ângulo. Então eu posso dizer o seguinte: o ângulo que ela forma é de 135 graus. Se eu olhar lá naquela tabela que a gente viu anteriormente, eu vou ter que a tangente de 135 graus é igual a menos 1. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta aí é menos 1. O coeficiente linear dela, que é o MR, é onde ela corta o eixo Y, que a gente viu que é no 1. Olha aí. Então ela corta aqui no 1, coeficiente linear é 1. Como ela forma um ângulo de 135 graus, o coeficiente angular é menos 1. E aí eu já tenho as informações que eu preciso. Ó. Só substituir agora na equação. Essa aqui é a equação reduzida. Então y é igual a mx, m é menos 1, menos 1x, mais o n é 1. Então y é menos x mais 1. Tá bom. Essa aí é a equação reduzida da reta R, que aparece naquele gráfico lá. E a gente passa agora para a nossa sexta questão. Ele diz assim: sabendo que a reta R corresponde ao gráfico da função f de x, que é igual a x mais 1, e f de 2 é igual a 7. Resolva. Primeiro vamos entender o que ele está dizendo aqui para nós. Essa função f de x, que é igual a x mais 1, isso aqui é uma função do primeiro grau. Acho que vocês viram lá no primeiro ano. Ela forma uma reta também. É uma função do primeiro grau. Uma função linear, né? E ele diz assim: quando eu pego essa função e eu aplico x igual a 2, eu encontro y igual a 7. Entendeu? Aqui já é a função aplicada. Aqui ele está me dando uma função que é uma equação do primeiro grau, né? É uma função linear. E ele está dizendo assim: toda vez que quando eu aplico x igual a 2, a função me dá 7. Esse que está no parênteses é o x, e esse que é o resultado aqui é o 7, que é o resultado da função aplicada. Ok? Aí, baseado nessas informações, ele quer coeficiente linear, coeficiente angular, quer saber se ela é crescente ou se ela é decrescente, e quer também que eu escreva a equação geral da reta. Então vamos lá.
Veja só, como ele está me dando uma função e ele não está me dizendo quem é esse coeficiente aqui, eu vou precisar dessa informação aqui, olha. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, f de x é igual a x mais 1. F de 2 é igual a 7. Então quer dizer, quando x, isso aqui é x, tá? Quando x é igual a 2, esse 7 aqui é o f de x, porque ele é o y. Então vai ficar assim, ó, f de x é 7, quando x é igual a 2, mais 1. Olha aí, ó. Com isso eu encontro qual é o valor de a. Então eu estou pegando a função e estou substituindo a informação que ele me deu. Ele está dizendo assim, quando x é igual a 2, então está aqui o 2, o f de x é 7. Então eu estou pegando o f de x e estou colocando 7 no lugar. Vou resolver isso aqui, tá? Para resolver isso aqui melhor, eu vou passar tudo isso para cá e tudo isso para cá. Então vai ficar a vezes 2 é 2a, mais 1 que é igual a 7. 2a é igual a 7 menos 1, a é igual a 6 sobre 2. Olha aí, ó, esse mais 1 passa menos 1, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então a é igual a 3. Opa, o a é igual a 3. Ó. Então eu já sei, se o a é igual a 3, ela é crescente. Olha aí, quando essa letra aqui na frente é positiva, a função é crescente. Então eu já consigo responder a letra B aqui. Ó. F é crescente. O a aqui que determina se a função é crescente ou decrescente. Se ela for positiva, então a reta vai ser assim. Ó. Se ela for negativa, a reta vai ser assim. Né? Assim ela cresce, assim ela diminui, decresce. Né? Então no caso ela é crescente. Agora com essa informação do a, que eu já sei quem é o a, eu posso montar a minha equação aqui. Ó. Vou apagar. Então vamos lá. A é igual a 3. Então ela fica assim. Ó. Esse f de x eu posso substituir por y. O a eu já sei que é 3, 3x mais 1. Essa aqui é a equação reduzida da reta. Equação reduzida. Aí na equação reduzida eu já tenho a seguinte informação. Esse aqui é o MR e esse aqui é o MR. Não é isso? Olha aí, eu já tenho essa informação aqui. Ó. Eu já tenho o coeficiente angular. MR é igual a 3 e NR é igual a 1. Só falta agora a equação geral. A equação geral, eu tenho que dar um jeito de passar tudo isso para cá. Ó. Então vai ficar assim, ó. Aqui está mais, vem para cá menos. Esse aqui vai continuar no primeiro membro, então fica positivo mesmo. Esse aqui está mais, vem para cá menos. Igual a zero. Como aqui eu tenho coeficiente negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então 3x menos y mais 1 que é igual a zero. Essa aqui é a equação geral. De novo, o que eu fiz? Olha, o f de x eu substituí por y. Você pode fazer isso naturalmente, porque é isso que acontece mesmo. O f de x ele é y. Já achei o a que é 3, então ficou y que é igual a 3x mais 1. A equação geral ela fica assim, ó, ax mais by mais c que é igual a zero. Quer dizer, na equação geral, tudo fica aqui no primeiro membro e ela é igualada a zero. Se você olhar aqui, olha, eu tenho y no primeiro membro e 3x mais 1 no segundo membro. Então eu tenho que pegar isso aqui e passar para o primeiro membro. Se o 3x é mais positivo, ele passa negativo. O y já está no primeiro membro, então ele continua com o mesmo sinal. O 1 está positivo, ele passa para cá, negativo. E eu tirei o 3x e o 1 e passei para o primeiro membro. O que ficou no segundo? Zero. Como o a, aqui o a que eu falo é esse do ax, como o a é negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Aí menos dá mais menos dá menos com menos dá mais. Muda só os sinais.
e essa aqui é a equação geral. Então eu já tenho coeficiente angular, que é 3, coeficiente linear, que é 1, a equação geral 3x menos y mais 1 igual a 0, e eu já sei que ela é crescente. E aí com isso a gente acabou a sexta questão. Pessoal, com isso aí a gente encerra os exemplos relativos à segunda atividade. Então vejam esses vídeos aí, essa videoaula com bastante frequência e a quantidade de vezes que for necessário. Quer dizer, assista sem moderação. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir resolver a sua atividade. E a prova desse bimestre ela vai ser baseada nessas duas atividades que eu passei, na primeira atividade e nessa segunda atividade agora que eu estou passando exemplo. Se você procurar aí no Google Sala de Aula, você vai ver que também tem videoaula de exemplos da primeira atividade. Assim como eu fiz agora da segunda, eu fiz também da primeira. Então, bom estudo para todos vocês e até a próxima. Fui!